Olá, vamos conversar agora aqui neste lugar bonito chamado Praça do Sol, diretamente de São Luís, no Maranhão, a respeito de um tema que eu acho interessante, que é a respeito dos apocalipses antigos. E eu não estou me referindo aqui aos apocalipses da Bíblia, como o Apocalipse de João ou Daniel. Estou falando de apocalipses como o quarto Esdras, Apocalipse de Enoque, estou falando do texto de Apocalipse de Baruque. São apocalipses judaicos, não canônicos, não entraram na Bíblia. Nós conhecemos por meio de pesquisas e outros trabalhos com esses textos. E aí, de repente, alguém me pergunta para que estes textos servem. E uma das respostas mais imediatas para dar a esse tipo de pergunta é: a questão não é para que eles servem, a questão é para que eles serviam. E neste sentido, boa parte desses textos que nós chamamos de apocalipses antigos tinham um papel social de provocar resistência de algum tipo. Resistência a uma certa ordem social, a uma certa ordem política, resistência a um momento em que eles vivem. E eu penso em três tipos de resistência, né? Um tipo de resistência é uma resistência chamada resistência passiva. Ou seja, a leitura do Apocalipse promoveria na sua audiência a espera. Para os leitores desse tipo de Apocalipse, que promove resistência passiva, o papel deles, os leitores deste Apocalipse, era aguardar enquanto Deus intervém na história e promove o seu governo e a sua vontade dentro da história. Então não há nada que as pessoas possam fazer, é preciso apenas esperar. Então é um tipo de resistência passiva. O indivíduo pode até se afastar da sociedade, mas ele não faz nada além de esperar. Há um segundo tipo de resistência, e esta resistência número 2 é a resistência inversa anterior, que é a resistência ativa. Alguns apocalipses promovem o confronto contra a sociedade, e confronto ativo. Alguns apocalipses promovem no leitor o desejo de participar ativamente na instauração do reino de Deus, contra as forças de oposição a Deus dentro da história. Então estes leitores de apocalipses que promovem resistência ativa saem de seus lugares e vão para cima dos poderes constituídos. Então é um tipo de resistência politicamente ativa, resistência que pode promover inclusive guerrilhas e confrontos com a sociedade maior, né? E há um terceiro tipo. O terceiro tipo de resistência eu poderia chamar de resistência mista, porque ela não é nem ativa, mas também não é passiva. De que maneira essa terceira expectativa promove resistência? Por meio do martírio dos seus fiéis, dos seus leitores. Para estes leitores, para os leitores deste tipo de apocalipse, eles não deveriam partir para cima da sociedade, nem deveriam ficar simplesmente esperando. Há um tipo de participação que não é no confronto, e sim por meio da morte e do martírio. Quando este tipo de texto promove este tipo de expectativa, os leitores procuram o martírio, procuram a morte, procuram morrer, porque na expectativa deles, morrendo, eles apressarão o juízo de Deus sobre os poderes de oposição. É morrendo que eles ajudam o reino de Deus a se instaurar na terra. Então o martírio do leitor deste tipo de apocalipse é, então, a ação efetiva de participação. Ele não vai atacar a oposição, ele não vai ficar simplesmente esperando, ele vai procurar o martírio e, morrendo, ele ajuda a promover o reino de Deus. Porque quanto mais mártires surgirem, se manifestarem dentro da história, mais rápido Deus intervém. Então são estes três tipos de resistência que nós poderíamos identificar em alguns apocalipses antigos. E até uma próxima oportunidade. Até lá.